Corpo faz 40 anos. 1, 2, 3, 4 décadas de uma história que é também a construção de um conceito de dança contemporânea com uma identidade brasileira. Um jeito de dançar que é a cara do corpo, a cara do Brasil. O grupo que hoje é sinônimo de excelência, que já se apresentou nos principais festivais internacionais do mundo, começa em Belo Horizonte, na casa de uma família que deu lugar à primeira escola de dança, sonho dos jovens irmãos Pederneiras. Porque é preciso ter graça, mas é preciso ter manha, é preciso ter sonho sempre. Como já preconizava Fernando Brant na letra criada para o primeiro espetáculo do grupo. O ano, 1976. A história que traz no corpo a marca. Rodrigo, a trajetória do corpo começa com Maria Maria, que não foi só o primeiro espetáculo, né, esse espetáculo de estreia, mas foi uma verdadeira explosão do corpo no Brasil inteiro. Queria que você falasse um pouco dessa experiência artística que foi um espetáculo de estreia com êxito e com uma repercussão incomuns, né? Quando, em 75, quando nós criamos o Grupo Corpo, quando o Grupo Corpo foi fundado, a ideia era criar uma companhia profissional, porque todos nós éramos um grupo de pessoas, de 10 pessoas, que trabalhava com dança, com exceção do Paulo, que na verdade foi o cara que capitaneou desde o início. Só que nós queríamos fazer uma companhia que fosse realmente, que viesse para dar um recado de verdade, para ser uma companhia de verdade. Tanto que quando nós quisemos fazer Maria Maria, nós convidamos as pessoas que nós gostávamos mais na época, que foram Milton Nascimento, Fernando Brant e Oscar Arais, que já era um conhecido, mais ou menos conhecido de 4, 5 anos atrás, de Festival de Inverno de Ouro Preto. Nós viajávamos muito para Buenos Aires também, para fazer cursos ali com os bailarinos deles, tal. Trouxemos algumas pessoas também antes. E quando nós resolvemos fazer o espetáculo, o que nós dizíamos era isso: nós vamos fazer um espetáculo, mas não é qualquer espetáculo, nós vamos fazer um espetáculo de verdade. Então o Fernando arranjou um encontro, marcou um encontro para mim e para o Paulo com o Milton. Nós fomos ao Rio. Aí em 76, no início de 76, nós começamos o ensaio. Nós não tínhamos dinheiro, não tinha patrocínio, só tinha boa vontade de todo mundo. E aí é que entra um lado que a gente acha maravilhoso e que foi fundamental, que foi a generosidade de Milton Nascimento, Fernando Brant e Oscar Arais. Porque, como eu falei, nós não éramos ninguém e não tínhamos nada, né? Além da vontade monstruosa de se fazer uma coisa legal, uma coisa boa. Nós nunca imaginávamos que ia ser esse estrondo de sucesso que foi Maria Maria, né? A vontade de fazer um espetáculo que era um espetáculo diferente, inovador. E depois a proposta de fazer um trabalho com um roteiro, quase com uma história, podemos dizer assim, apesar de da gente não se apegar no tempo cronológico, mas era uma história e tinha um tema muito marcante também. Eu acho que isso talvez tenha sido, não sei se é presunção minha dizer, que foi uma novidade, sabe? Onde a dança nessa época talvez tivesse uma dependência muito maior da técnica clássica, da dança clássica, né? A estreia aqui foi uma coisa maravilhosa, né? Lotado, 4 dias. E aí o Maria Maria não parou mais. É uma coisa assim surpreendente. Como espetáculo de dança, eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo. Um espetáculo ficar 1 mês em cartaz, 2 espetáculos sábado, 2 domingo. A gente, por exemplo, foi para Buenos Aires para ficar 1 semana, ficamos 5. Era sempre assim, e nessa foi assim 4 anos assim intensos. Mas às vezes assustava o tamanho da responsabilidade que a gente tinha também, né? Por exemplo, Maria Maria estreou em 76, em 78 a gente já estava em Paris. Eu e Miriam Pederneiras dividíamos o papel. Em Paris, por exemplo, falavam 2 Marias brilham e tal.
mas acho que ajudou a popularizar a dança no Brasil. E não, na verdade, o Maria Maria não foi sucesso só no Brasil, foi sucesso em boa parte do mundo. Já no Maria Maria, a gente já sentia que já era um grupo que ia ficar. Quando a gente fala do corpo, tem algumas questões que se colocam naturalmente, né? Essa identidade própria que vocês desenvolveram ao longo dessas 4 décadas, um jeito de dançar que é do corpo, um diálogo da sua coreografia com o espaço cênico, né? Um novo tipo de diálogo. Mas na sua interpretação, qual é essa marca do corpo, Rodrigo? Eu acho que é um pouco de tudo que você falou aí, quer dizer... Acontece que nós passamos por várias fases. Essa primeira fase, que foi uma dança mais com uma história contada, né? Começou com Maria Maria. Depois eu fiz a minha primeira criação para o Grupo Corpo, para a inauguração desse prédio que nós estamos agora, do teatro, mas ficou só aqui, foi uma produção pequena. E logo depois, o mesmo trio de Maria Maria criou uma outra obra também grande, uma grande produção, que foi O Último Trem. Coisa que gosto é poder partir sem ter plano. Melhor ainda é poder voltar quando quer. A partir de 81, então eu assumi o lado de coreografia da companhia. O Paulo assumiu toda a parte artística da cena, né, de iluminação. Convidamos Fernando Veloso para começar a trabalhar conosco também, e foi aí que começou essa equipe de criação, né, do Grupo Corpo, com Fernando Veloso na época, hoje ele não está mais, e Freuza Zeckmeister. Essa década de 80, ela foi toda feita de trabalhos quase que neoclássicos, baseados sempre em música clássica. No final da década de 80, nós começamos a pensar, poxa, existe uma forma brasileira de se mover, de fazer, por que a gente não usa isso? E nós começamos a buscar isso. O que pode ser? A trazer elementos de danças populares, de danças de rua, para serem trabalhados aqui como dança contemporânea. E coincidiu com a decisão de começar a fazer sempre os espetáculos com música especialmente composta, convidando compositores de música popular brasileira para criar para a dança, que é uma coisa que não existia também. Foi aí, no início da década de 90, que nós começamos a desenvolver uma linguagem que hoje é essa linguagem reconhecida, né? Uma marca registrada do Grupo Corpo, é uma linguagem muito própria. Isso em qualquer lugar do mundo que a gente vá, os jornalistas, os críticos dizem isso, né? Mas foi uma coisa que foi desenvolvida ao longo de muitos anos, ao longo de muito tempo. A gente sabe que o corpo tem, por exemplo, uma luz que se mistura ao cenário, um cenário que se mistura à luz, né? E isso é também uma das características dos espetáculos do corpo. A minha função, na verdade, no Grupo Corpo, como diretor artístico, é de procurar essa unidade. Desde o começo fazia também a parte de iluminação, hoje eu sou responsável também pela cenografia. Mas desde o princípio esse núcleo de criação foi também, acho que junto com o Rodrigo, achando uma linguagem. Eu vi o cego lendo a corda da viola, cego com cego no duelo do sertão. Eu vi o cego dando nó cego na corda, de cego preso na gaiola da visão. Pássaro preto voando pra muito longe, e a cabra cega enxergando a escuridão. O corpo, ele tem uma organização que se assemelha um pouco ao circo,
né, guardadas as devidas proporções, mas tem essa hierarquia familiar, quer dizer, um caso que eu considero como um dos poucos dentro do universo, um dos poucos não, mas um dos de mais sucesso dentro do universo da dança, dessa relação familiar, não é? Quer dizer, os irmãos que se envolvem, que a maior parte dos irmãos participa da primeira produção coreográfica, né, do primeiro produto do espetáculo, da companhia, e se mantém até hoje, não é? O Zé Luiz Pederneiras, por exemplo, desenvolveu um olhar específico, mas muito fantástico, né, com respeito a fotos. Ele, de alguma forma, o olhar do Zé norteia um pouco essa ideia de fotografia de dança, não é? Através do corpo. O Rodrigo se transforma em um dos grandes nomes da dança nacional. Paulo Pederneiras como um administrador que, de alguma forma, criou um modelo de administração para esse tipo de empresa. Quer dizer, é muito sucesso familiar. Quando fala de família do Grupo Corpo, eu gosto mais de saber que a família é essa toda, sabe? Não a família Pederneiras, mas a família Grupo Corpo mesmo, porque o corpo só existe e só chegou até aqui por causa da participação de todas essas pessoas. Aqui dentro eu pude casar, aqui dentro eu pude ter filho, porque eles me permitiam isso, né? Eu levava minha filha comigo até 2 anos em todas as viagens que eu fiz. Eu observo hoje, assistindo vídeos dos trabalhos que eu participei, não é? Como aquela equipe se alimentava, não é? O Rodrigo trazendo como grande mentor um impulso, todos os corpos que estavam ali reagindo, não é? Contribuíam para o arredondamento da comunicação que a obra precisava ter. O corpo, um balé leva ao outro, mas esse processo também se inverte, né? O novo espetáculo reinventa um pouco o anterior. Eu acho que foi Helena Katz, crítica de dança, que disse uma vez dessa contaminação que vai acontecendo progressivamente no corpo, né? De como um bailarino que dançou o corpo primeiro não pode dançar a bar do mesmo jeito, por exemplo, né? Pensando nesses 40 anos do corpo, isso me parece uma boa metáfora. O futuro modifica o passado? E vice-versa. E vice-versa. As duas coisas acontecem, eu acho. No caso do corpo, a grande coisa é que existe uma continuidade de trabalho. E normalmente as pessoas que vêm trabalhar conosco, os artistas, os bailarinos, eles se mantêm aqui por muito tempo. Então eu acho que todos os espetáculos, cada trabalho que é feito, quando o outro, 2 anos depois ou 1 ano depois, o seguinte é feito, ele acaba se apropriando de coisas que estavam aqui para criar novas ideias, mas sempre se apropriando de coisas que foram usadas antes também, né? Eu acho que daí o desenvolvimento dessa linguagem que a gente chama que chama-se muito a linguagem tão específica do Grupo Corpo. Não tem muita diferença de fazer 35, 36, 37, 40. Para mim não tem. Tem uma emoção, sim, porque você olha para trás e vê tudo que você fez, né? Não gosto muito de ficar envaidecido com as coisas que fizemos. Fizemos porque era assim, aprendemos assim, é assim que a gente sabe fazer. Mas a única coisa que toca mesmo o coração é de saber o tanto que esse grupo já levou tanta coisa boa para tantas pessoas, né? Como ele conseguiu se estender para outros braços que a gente não imaginou que pudesse um dia alcançar, né?
por exemplo, adentrar favelas e levar o nosso conhecimento para dentro, criando um braço social. E eu gosto de pensar muito que no palco parece que foi a mesma pessoa que fez tudo. 1, 2, 3, 4.